vai ser do dia 24 de agosto até o dia, deixa eu ver, 28, acho que é o último dia. Do dia 24 ao dia 28 de agosto, aqui pela essa mesma plataforma, desse mesmo jeito, com essa mesma dinâmica de aula, eu fiz esses cursos para vocês me conhecerem, ter uma ideia. E aí eu vou falar para vocês, então esse vai ser o curso de Panorama Bíblico do Antigo Testamento. E aí eu pergunto para você, qual é o valor de um curso, né? E eu vou dizer algo para você, tudo nessa vida, tudo, isso é para a vida, tem um preço, né? Alguém vai pagar um preço. Aí você fala, nossa, você está sendo contraditória, né? Porque você acabou de dar um curso gratuito, eu não paguei nada por isso. Então, você está falando que tudo tem um preço? Então, quem pagou por esse curso que eu estou encerrando hoje, se ele é gratuito? E eu vou responder para você quem pagou. Eu paguei para você fazer o curso. Porque nós pagamos de duas formas. A gente tem duas moedas para pagar tudo na vida. Ou com dinheiro ou com tempo. Então, eu dediquei aí 20 dias, né, para elaborar essa aula. Eu já tinha essa aula pronta, mas eu quis reformular para elaborar o e-book. Então, foram 20 dias de trabalho aí, não vejo a hora de chegar amanhã para descansar, pegar pelo menos um final de semana para dormir até um pouquinho mais, descansar um pouquinho. Então, tudo na nossa vida tem valor, né? Tudo custa. Ah, mas eu vou no mercado e eu compro um produto que são 2, leva 3 e paga 2. Sinto te informar que você está pagando pelos 3. Não, né? Na vida toda eu comprei o produto por R$2, eles estão me vendendo 3 por R$4. Então, sinto te informar que a vida inteira você pagou pelos 2 produtos, né? Porque sempre não tem nada gratuito. E alguém na nossa área, né? Alguém fala assim, porque a salvação é de graça. Não, a salvação é pela graça. O maior preço que pode existir foi o preço da nossa salvação. Nós não pagamos nada por ela, mas Jesus se tornou homem e deu preço de sangue, né, para que tivéssemos a salvação. Então, para mim, é o preço mais caro e incalculável que pode ter o preço da salvação. Então, quando a pessoa fala, a salvação é de graça, eu falo, não é de graça, não, ela é pela graça. Mas foi muito caro, o preço foi muito alto para você obter essa salvação. Então, vamos lá, Nena. Então, o curso de Panorama Bíblico do Antigo Testamento, ele vai ser pago? Sim, né? Porque essa é a minha profissão, né? Gostaria muito de ter, sei lá, uma outra renda, ou ser rica, não sei, alguma coisa assim, ou casar com um homem rico, quem sabe, vão orando, porque de repente eu falo, casei com um homem rico, agora eu posso dar aula de graça, todas as aulas para vocês, né? Pode ser. Então, junta a sua fé com a minha e vai orando, me abençoa que você vai ser abençoado. Mas, por enquanto, não é o caso. Então, você pergunta para mim, Nena, quanto custa, qual o valor monetário de um curso seu? E eu vou passar aqui para você quanto este curso, agora você vai saber quanto que você ganhou nessa semana, tá? Porque eu te dei um presente que eu não paguei em dinheiro, eu paguei em tempo, e você vai ver quanto você ganhou nesta semana. Então, vamos lá. Então, o valor deste curso é R$450 e o valor do e-book R$100. Então, a gente fez aí uma promoção de 50%, quem comprou o e-book comprou por R$50, e esse custo de 450 saiu por zero, né? Isso colocando minha hora-aula só, né? Que a gente, infelizmente, o professor só consegue cobrar pela hora-aula, e a gente trabalha muito antes, muitas horas antes, para formular a aula, né? Este é o curso, se você fosse fazer um curso individual, se você fosse pedir uma mentoria, né? Este é o valor. Então, você vai cobrar este valor do panorama bíblico do Antigo Testamento? Não, não vou cobrar. Por quê? Porque eu creio, primeiro, estamos numa pandemia, num período de crise, e estamos aí com essa nova ferramenta online, com isso a gente pode obter aí mais alunos. Então, olha o que eu fiz. Vai ter um preço promocional de 56%, 56%. O valor desse curso vai ser R$197 e o e-book vai custar R$100. Só que este valor
É que eu tô muito boazinha. Não, boazinha não. É que eu orei e eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar, mas eu quero ajudar os meus alunos. Este preço é o preço que vai estar lá na Simpla, de alguém que entrou, não me conhece, não fez esse curso e falou, eu quero fazer um curso de panorama bíblico do Antigo Testamento. Achei um curso, ele vai encontrar esse valor. Mas você ficou aqui comigo uma semana, né? Estamos aqui juntos, vendo os rostinhos fiéis aí, né? Dando o horário. Então, eu quero fazer uma promoção para você que fez esse curso do Panorama Bíblico nesta semana. Então, vamos lá. Então, esquece esse valor. Esse valor é para quem não me conhece, para quem não conhece meu histórico, para quem vai entrar lá pelo Simpla. O seu valor é esse. Deixa eu diminuir aqui, senão eu não enxergo. Eu vou dar 10% em cima já dos 56%. Olha, eu não estou muito bem não, gente. Eu acho que é porque eu trabalhei demais. Acho que é porque eu trabalhei demais. Então, esse curso, o novo curso de Panorama Bíblico, ele vai sair por 177. Você pode dividir aí até, acho que 10 ou 12 vezes. E o seu e-book sai por R$50. Agora, vocês estão lembrados, quando eu fiz a live, eu falei assim, se você fizer a inscrição do curso gratuito até o dia 12, você vai receber um bônus especial, um bônus extra. Vocês estão lembrados disso? Então, se vocês esqueceram, eu não esqueci, porque eu tenho palavra, né? Então, se você fez uma semana de curso de panorama bíblico, essa semana gratuita, e você foi um daqueles que se inscreveram até o dia 12, agora quem não se inscreveu vai falar, não dei trela para ela, tá vendo que deu? Se você for uma dessas pessoas, você não tem mais 10% de desconto, e aí você vai ter 15% de desconto, que aí sai por esse valor, e o seu e-book com 50%. Nena, sou obrigada a comprar o e-book? Não. Você vai ter a opção de comprar só o curso ou de comprar o curso com o e-book, tá? Aí, fiquei eu pensando, e agora eu até vou ver o rostinho aqui, porque eu vou confessar aqui uma coisa. Eu sou muito observadora e por isso que eu gosto das aulas presenciais, que aí eu gravo o rosto, eu vejo, e aqui eu tenho que fechar a tela, né? E acabo não vendo vocês. Mas quando eu vejo uma família inteira fazendo um curso juntos, isso toca o meu coração de professora. E eu falei, o que a gente faz com a família Gama agora? Né? 3 pessoas para fazer o curso agora. Jesus, como poderemos ajudar? Né? Tem algumas células aqui reunidas que eu já estou vendo aí, a célula da Vila Zate aí, tem de 3 a 4 pessoas aí, se não tiver, acho que tem umas 4 pessoas, né? A Érica tá indo para casa. Tem algumas pessoas. Então, o que eu pensei? Eu vou criar alguns grupos, levei a semana inteira pensando, hein, gente? Eu vou criar alguns grupos promocionais, tá? Então, primeiro, o grupo de 3 pessoas, por exemplo, a família Gama aí. Vocês vão ganhar 10% em cima do pacote promocional. Então, o que vocês vão fazer? Que isso é importante eu falar para todos os grupos que eu vou mencionar agora. Você vai lá comprar, você faz parte de um desses, são 3 pessoas da célula, vamos colocar assim, 3 pessoas da célula. Eu quero comprar o meu pacote. Então, você vai me mandar um e-mail, né? Eu vou te mandar um e-mail com um link e você vai montar esse grupo de 3 pessoas que vai ter o mesmo link. E eu vou te dar um prazo, né? Se no final deste prazo só 2 pessoas fecharam, eu não vou ter como manter esse preço que não é justo com os outros que estão sozinhos. Então, o que a gente vai fazer? Eu cancelo a sua inscrição, você tem o seu dinheiro de volta, só que aí para fazer o curso, você vai ter que entrar sem essa promoção lá dentro do outro caractere lá que eu falei lá para cima, tá? Então, o mesmo acontece, e aí eu fiz grupos de 3 pessoas, de 5 pessoas e de 10 pessoas. Então, Nena, aqui na célula a gente consegue reunir, né? Ou a família Gama consegue mais 2 pessoas aí. Opa!
Família Gama consegue mais 2 pessoas aí, e aí vocês vão ter 15% em cima do preço promocional, e vocês vão ter esse valor aqui por pessoa, tá? Então, cada vez vai baixando mais. E eu sou líder de uma igreja, eu sou líder de um ministério, eu sou pastor de uma igreja, eu sou encarregado de uma igreja. E eu consigo 10 pessoas que eu quero que façam esse curso. Então, como você tem 10 pessoas, aí você vai ter 20% em cima desse preço promocional. Que aí esse preço, nem mãe, sabe? Porque se você falar isso para a mãe, vai falar assim, me respeita que eu sou sua mãe, né? Então, assim, nem mãe faria isso. Mas eu pensei da melhor maneira, da maneira que ficasse mais fácil. Todos esses valores vocês dividem, eu não vou lembrar agora, mas em 10 vezes, em 12 vezes aí pela própria plataforma. Não é obrigatório a comprar o e-book. Óbvio, né? Montei um grupo de 10 pessoas, né? Somos todos crentes, né? Mas vai que o inimigo atenta alguém. Montei um grupo de 10 pessoas. Então, a gente compra um e-book que aí sai R$10 para cada um. Se você tem um grupo de 10 pessoas, e aí eu vou ver que você comprou o e-book separado, que ele vai ter um outro valor que não é o valor do pacote, né? Eu vou ter que te ministrar. Então, não me faça eu passar por essa vergonha e nem você passar por essa vergonha de falar, irmão, vem cá, deixa eu falar para você sobre princípio ética, sobre princípio moral, né, sobre valor de trabalho. Então, nós vamos fazer isso. Então, é isso. O curso de Panorama Bíblico, ele vai ampliar tudo o que a gente aprendeu ontem, mas imagina, eu vou diluir isso em 5 dias. E eu quero, fazendo isso hoje, o Senhor falou comigo, que é algo que tem queimado muito no meu coração. A gente vai pincelar e eu vou incluir nesta aula um dia para a gente falar sobre profetas e a gente entender a questão dos profetas e do ministério profético, tá? Vai ter um dia que eu vou montar, né? Falei, esse curso é novo, eu vou montar, mas na hora que eu estava fazendo os preços e vendo e colocando a descrição, foi uma direção que o Senhor me deu. Então, dentro, né, ele faz parte dentro do Antigo Testamento, então vai ter um dia que a gente vai falar só sobre os profetas e sobre esse envolvimento profético, tá? E eu vou falar um pouquinho também disso como ministério. Ok? Então, essa era a novidade que eu tinha para você. Pense aí com carinho. Você vai receber um link específico. Por quê? Né? Ah, Nina, como você sabe quem fez até o dia 12 vai ter 15% de desconto, se for fazer individual? Porque eu tenho, né, um relatório onde eu sei todo mundo que entrou e até o dia e a data que entraram, né? Então, eu tenho a relação dessas pessoas. Então, para cada um de vocês, eu sei o link diferente que a gente vai mandar, tá? Então, você vai receber no seu e-mail um link. E se você souber, o que vai acontecer? Se a gente conseguir, que a gente estava aí com a equipe, a gente estava tentando ajustar algumas coisas, se a gente conseguir até o final, a equipe coloca o link para vocês já hoje no chat ainda, tá? Ainda hoje coloca. E aí, é lógico, né, que você vai saber se você fez até o dia 12 ou não, né, e você vai entrar no link certo, porque depois a gente vai conferir. Então, mais uma vez, não me faça passar vergonha e ter que ministrar vocês, por favor, né? Então, é isso que eu quero. Ok? Tá bom? Todos os recados dados. E agora vamos para hoje, que nós vamos falar sobre o Novo Testamento. Então, vamos lá. Começamos aí com a vinda do Messias e a sua obra. Então, lembrando aí, a gente chega até Malaquias, onde tinha a voz profética, onde tinha Deus falando, direcionando o seu povo, entra num estágio aí de 400 anos. Entra num estágio de 400 anos, e aí, o que começa? O primeiro profeta a surgir é o profeta João Batista, né, bem delicado, né, bem sutil, e começa a declarar, olha, é melhor vocês se consertarem, porque o Messias, ele está chegando, né? E aí a gente tem a vinda do Messias, né, de Jesus Cristo e a sua obra.
Então, a vinda de Cristo, ele não era um caso isolado, né? Ele não era um fato relacionado, ele é um fato relacionado com a história da humanidade. A sociedade, ela estava de mal para pior, né? Será que lembra alguma coisa? A primeira vinda, né? Com alguma coisa aí, né? A situação moral do povo tinha atingido um estado muito profundo, então a coisa estava feia. Parecido com 2020, assim, o negócio estava complicado. E os judeus, alguém me perguntou isso, desculpa, não vou lembrar quem, mas em alguma das perguntas me fizeram essa pergunta. Por quê? Eu falei, vou falar na última aula. Por que que os judeus não aceitaram Jesus como o Messias? Porque os judeus, pensa bem, eles voltaram, né? Eles passaram, como a gente falou ontem, pela última vez que eles tinham sido derrotados, eles estavam sob o domínio romano, esse domínio extremamente violento, esse domínio extremamente rude, e eles esperavam um libertador político. Eles esperavam que iam chegar alguém no poderio, ia falar, eu sou o Messias, eu vim aqui para dar uma libertação, para tirar Roma do circuito, para libertar vocês dessa opressão, e eu sou o Messias de vocês. Quando aparece Jesus, né? Então vamos pensar, lembrar aí da história de Jesus. Ele nasce, né? Aparentemente de uma família normal, apesar que os judeus também acreditam que o Messias vem de uma família de humanidade, né? Que tipo, não seja uma divindade, que seja um libertador também nascido de mulher. E aí se passa aí infância, adolescência, nós não temos fatos, né, bíblicos nenhum sobre esse período de infância e de adolescência. Tem muita especulação, tem muita apócrifo, tem muita coisa absurda falando sobre esse período aí, mas a gente não tem extra bíblico. Isso é uma parte da história que a gente não tem nem o que deduzir. A gente às vezes faz algumas deduções, mas não tem como saber. Assim como a morte de José, a gente não sabe se Jesus perdeu José na infância, se foi na adolescência, se foi com 29 anos e meio, a gente não sabe, né? A gente só vê que está lá José com Maria cuidando de um bebê, e daqui a pouco parece Jesus com 30 anos e José não faz mais parte da história, né? Se perdeu, morreu nesse meio do caminho, a gente não sabe como e nem quando. E aí, aquele mesmo Jesus, que era carpinteiro, né, que cuidava de estruturas, né, que cuidava, que mexia, que precisava fazer uma casa e chamavam aquele Jesus, né, para colocar viga, né. Uma vez uma amiga minha trouxe uma colocação maravilhosa que o próprio Jesus ministrou, a diferença de carpinteiro e de marceneiro, né? Marceneiro faz móveis, carpinteiro faz estrutura. Jesus era o carpinteiro, fazia e continua fazendo estruturas que somos nós, né? E se pensar isso dá uma pregação, é maravilhosa essa ideia, essa revelação que ela teve. Então Jesus ali fazendo as suas estruturas, e aí daqui a pouco ele começa o seu ministério e ele começa a fazer sinais, prodígios, maravilhas, a multidão começa a seguir ele, e os judeus falam, escuta, mas não é aquele que veio lá de Nazaré, né? Não é aquele, pode vir alguma coisa boa de lá, né? Tipo, estava aqui com a gente até agora, nunca se pronunciou, né? Tem um único episódio dele, né, de infância, mais ou menos, os estudiosos vão achar aí que ele tinha mais ou menos entre 12 e 13 anos, já uma adolescência, por que os estudiosos vão achar isso? Quando ele vai lá na sinagoga e tal, porque tem uma questão da própria maturidade, né, do menino para o povo judeu e tal. Então, não se sabe, e ele surge nesse cenário, e aí ele fala, eu vim declarar o reino, eu vim fazer um reino novo, eu vim fazer um reino maravilhoso, só que eu não pertenço a esse reino, porque o meu pai, os judeus não entendem nada, fala assim, bom, se ele fosse o Messias, ele estava a fim de nos libertar, né? E aí quando perguntam para ele, o que eu tenho que fazer, Senhor? Pago imposto ou não pago imposto? Posso me rebelar? Posso ir lá contra essa opressão? Ele, não,
Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Então ele foi muito contraditório para tudo aquilo que os judeus esperavam, né? Mas assim, as pessoas iam se achegando a ele, iam se apoderando a ele, e alguns judeus o reconheciam, e muitas vezes ele era até chamado, né? Foi chamado de filho do Zebedeu, foi chamado de herege, né? Foi porque ele era religiosidade zero. A gente fala que Jesus, ele é 100% homem e 100% Deus. Como pode ser isso? Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não posso ser 100% espiritual e 100% humana, mas Jesus era Jesus. Então, a gente atesta aí a divindade de Jesus, Jesus como 100% homem nessa terra, então já tinha sua pré-existência, ele era um com o Pai, e ele recebeu uma missão do Pai. Eu brinco, né, que eu falo que eles devem ter se reunido os três e falar, não tem jeito, a gente precisa fazer um concerto aí nessa terra, porque senão a gente vai perder todo mundo, né? Então, tudo bem, Jesus, pode ser você, né, que vai lá se tornar homem, para que a gente retome essa aliança com o homem. E aí Jesus falou, tamo junto, partiu terra, né? E aí ele vem e como humano, né, se esvazia, né, como Deus, mas ele não perde a sua divindade. Ele perde o quê? Não é que ele perde, ele abre mão do seu poder de Deus. A gente vai entender isso um pouquinho mais. E só que ele não deixa de ser Deus enquanto ele estava aqui, né? Ele próprio se oferece a João Batista, né? Com evidentes razões que ele era o Cristo, né? João Batista, quando parece que estava tudo perdido, ele falou, gente, será que se ele fosse mesmo o Messias, eu estava aqui preso, né? E alguém vai visitar ele lá e falar, ó, pergunta aí para Jesus, né? É ele mesmo o Messias ou eu tenho que esperar outro? Foi esse que eu proclamei mesmo, né? E era uma dúvida de cativeiro, na verdade, porque João Batista declarava, né? Tem uma situação que passa isso é muito engraçado, não sei se vocês já se atentaram isso lendo a palavra, né? Mas Jesus chegou, João Batista fala, olha, sabe aqueles que ele tinha os seus discípulos que o acompanhavam? E ele fala, sabe aquele que eu falo que estava por vir, que é o Messias? É esse que está aí. E os discípulos de João Batista continuavam andando com João Batista, né? Tipo, não seguia Jesus. E tem um episódio que eu acho sensacional, que dois dos discípulos de João Batista, quando ele fala isso, começam a seguir Jesus, andar atrás de Jesus. E Jesus para e fala assim, vocês estão me seguindo, o que vocês querem? E aí, eu imagino Nena, encontrando Jesus, com dúvida se ele era Messias ou não. Se ele para mim e fala, Nena, o que você quer que você está me seguindo? Eu ia falar, és tu mesmo, mestre? Né? És tu mesmo o prometido que veio para nos salvar? Eu ia tentar elaborar uma pergunta muito bem feita. E aqueles dois discípulos viram e falaram assim, onde que o senhor mora? Eu falei, oi, onde que o senhor mora? Ele falou, vocês querem saber onde que eu moro? Então vem cá. E eles passam o dia inteiro com Jesus. Então Jesus prova para eles, tipo, sou eu tô aqui, me aproveitem, e eles viram discípulos de Jesus. Então, essa divindade, né? Para mim, eu tenho a impressão, toda vez que eu leio o Evangelho, não tenho aquela impressão de Jesus europeu, do olhinho clarinho, verde, com os cabelos cacheados dourados, né? Para mim, ele era um típico, de acordo com a sua raça, né? Um típico oriental, né? De pele queimada do sol, porque ali faz calor, viu, minha gente? Fui lá no verão, 45 graus na sombra. Então, não tinha protetor solar na época, então ele era moreno, de bronzeado, de pele, e devia ser musculoso, porque é tanto morro que tem naquela cidade, né? Vamos combinar que o melhor transporte era o jumentinho lá, e olhe lá, né? Então, ele devia andar bastante, então ele devia... imagina ele assim, né, com um porte mais magro, assim, né, mais de caminhada, aquele que fazia caminhada, com a pele bem morena, assim que eu imagino ele. E a palavra diz, né, que tipo, não tinha uma formosura espetacular nele, mas eu creio, quando eu leio o Novo Testamento, assim, quando eu
porque eu leio, eu já entro lá dentro, né, do Evangelho, eu já me imagino lá no meio. E a impressão que eu tenho é que essa divindade ela era tão revelada, mesmo sem palavra, que a impressão que eu tenho é que ele era um homem atraente no sentido, sabe aquela pessoa que você fala, eu quero seguir ele, eu quero estar com ele, eu quero ver o que ele tem para falar. Olha quem chegou, Jesus está passando, peraí, vou largar tudo e vou ali com ele. É essa sensação que eu tenho quando eu leio os evangelhos, né? Mas aí é também a experiência de cada um. Mas ele era 100% humano também, né? Lá em João 1,14 vai dizer, o verbo, a palavra, o logos, se fez carne e habitou entre nós, né? Então, ele é a palavra, ele é o Deus, mas ele veio e se tornou um e habitou entre nós para que a gente tivesse essa religação, a gente tivesse essa nova aliança com o Pai. O nascimento foi de forma sobrenatural, né? Embora nascido de uma mulher, ele se tornou a semelhança de homens e ele experimentou necessidades comuns que os homens. Então, qual foi essas necessidades? Ele teve sede, ele teve fome, né? Quando ele fez os seus jejuns de 40 dias, ele teve fome, né? Não é que, tudo bem, ele é Deus, não vai sentir fome. Ele teve fome. Ele tinha necessidade de dormir, né? Ele teve momentos de angústia. A medicina vai dizer que aquela hora no monte do Getsemane, né, quando ele está ali prestes a ser entregue, que ele sabia que ele ia ser entregue, que ele está ali prestes, que ele sobe com os três, né, Pedro, Tiago e João, e fala, olha, fica aí, ora por mim aí, né, e eu vou ali falar com o Pai, e a palavra diz que ele sua sangue, a medicina diz que isso é possível, só que isso é um nível de estresse extremo. Quando o ser humano chega num nível de estresse extremo, acontece essa questão dele suar sangue. Então, ele passou por essa angústia, né? Abrindo um parênteses, também uma visão minha, né, de quando eu leio o Evangelho, eu não estou falando aqui que não é uma tese teológica, e também não estou te dizendo aqui que é uma verdade absoluta, mas uma impressão minha. Quando ele volta, que ele fala, poxa, mas vocês não podem, vocês estão dormindo, vocês não podem orar por mim nem uma hora vocês conseguem orar. A impressão que eu tenho é que não é por, tipo, descaso, já que Jesus está lá orando, vamos aqui dormir. Mas imagina o peso espiritual dessa situação, né? Imagina como espiritualmente estava isso. E com certeza aqueles 3 fiéis escudeiros lá sentiram essa pressão. É o que eu acho, né? Ele sentiu tristeza, ele sentiu compaixão, ele chorou, né? Eu tenho uma pregação aí que eu trago também uma reflexão. Eu acho que eu só preguei na igreja de Araguá. Vou ver se eu trago ela lá para o Pense Comigo. Que eu trago uma reflexão que eu acredito que ele não chorou por Lázaro, porque ele sabia que ele ia ressuscitar a Lázaro, né? Mas ele chorou pela compaixão de Maria. Mas também estou aqui jogando umas ideias minhas. Ele foi tentado, né? Mas ele não pecou. E por isso que muito bem ele pode dizer, olha, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, então, né, você também pode sofrer, porque ele passou por todas essas questões humanas que nós passamos. A encarnação de Jesus, ela teve um propósito, né, que está lá em João 3,16, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, teve um propósito, é o propósito de salvação. Em 1 João 4,14 vai dizer, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Então, ele não veio... Hoje querem distorcer um pouquinho isso, viu? Então, ele não veio para ajudar os pobres, ele não veio para curar, ele não veio... O propósito de Jesus foi salvação. Tudo que a gente vê no Novo Testamento que ele fez foi um bônus a mais aí que ele nos deu. Né, de cura, de libertar, de os ensinamentos, foi um plus. Qual foi o papel de Jesus? Porque ele veio para que você e eu não sofrêssemos, não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. O plano é de salvação. Né? Já escutei falar, Jesus, mas Jesus
fazia obras sociais, pô, é um plus, ele ajudava, mas a missão dele era nos dar a salvação. Sua última ordem foi evangelizar o mundo, né, com a grande comissão. A vinda de Jesus teve um propósito, né? Então, em 2 Coríntios 5,19, vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões, né? Então, ele veio por salvação e na cruz também levou nossos pecados, nossas transições, nossas culpas, ele levou tudo isso, mas o objetivo era nos salvar. O caráter de Jesus, então, ele tinha santidade, ele tinha benevolência e compaixão, mansidão e humildade, moral, firmeza, resignação, sinceridade, abominava uma hipocrisia, né? Muitas pessoas acham que Jesus era bonzinho. Ai, Jesus é tão bonzinho. Não, ele era justo, né? Se ele visse alguma coisa errada, é muito interessante que você estudando o Novo Testamento, eu não vi, eu já estudei bastante, pretendo estudar mais. Alguma passagem que Jesus é rude com o pecador, né? Primeiro, ele fala, o que você quer que eu faça por você? Né? Seus pecados são perdoados. E eu não vejo um julgamento, eu não vejo ele sendo rude. Agora, com os religiosos, tinha para ninguém não. Ele descia a lenha mesmo, não estava nem aí, porque ele abominava a hipocrisia, né? Então, seja você quente ou seja você frio. Então, seja você que fala, não creio nisso, não sou praticante, não gosto e ok. Ou seja você aquele que faz a diferença. Meio termo não dá. Ser morno não dá, né? E ele tinha uma moderação. Às vezes as pessoas não entendem, às vezes não entendeu o contexto, né? Mas esse Jesus que era tão bonzinho, como ele vai lá no templo, quebra tudo, né? Parece que ele é bipolar, né? Parece que um dia ele acorda de mau humor. Não, porque ele tem essa questão da justiça, ele não era bonzinho, não, ele era um homem justo, né? Ele era aquele que veio para trazer a verdade, né? E a verdade não é uma meia-verdade, ele era a verdade, né? Então, vão distorcendo um pouco a figura de Jesus aí no meio do caminho. Tem algumas curiosidades interessantes, acabei de lembrar uma vez, mas vou colocar lá no quadro de curiosidades bíblicas. Jesus, ele sustentou com firmeza a sua própria perfeição moral, né? E se apresentou aos seus discípulos como cumpridor do mandamento do Pai. Olha, aqui como humano, eu cumpro a lei também, né? Citou, a gente viu lá na primeira aula, citava muito o Antigo Testamento, né? Então, ele não se desvinculou disso, não. Tipo, estamos aqui para cumprir o mandamento do Pai. Tinha um caráter, né, irrepreensível, né? Como revela lá nos evangelhos, né? E isso criou uma questão aí meio complicada. E aí vem os apóstolos, né? Agora eu fico imaginando os apóstolos. Eu não sei se vocês são assim. Eu tinha um professor de Antigo Testamento. E ele fala, para mim é inadmissível o aluno de Bíblia ler a Bíblia e não fazer pergunta para a Bíblia. Pergunta para a Bíblia. Mas por quê? O que está escrito isso? Né? Porque se você perguntar, você vai ter que ir atrás estudar, né? E eu fico imaginando os apóstolos falando, meu Deus, imagina, você larga tudo nessa vida, tudo nessa vida. Você anda 3 anos aprendendo, vendo maravilhas com uma pessoa, e daqui a pouco ela morre. Como assim? 3 anos passa muito rápido, gente. Eu tenho aqui, nessa sala, inclusive, amigos de 15, 20 anos. 3 anos passa muito rápido, né? E aí, Jesus vai embora. E fala, meu Deus, e agora? Como a gente fica? Ai, ressuscitou. Oba, vai ficar com a gente para sempre. Não, só por um pequeno espaço de tempo. Vai aos céus, né? Então, é bem complicado mesmo. Tá para sair um quadro lá do Pense Comigo que chama Recomeço, que eu falo um pouquinho disso. Eles tiveram que recomeçar.
Então, essa palavra apóstolo, ela significa mensageiro, né? Que é literal aquele que é enviado, né? Designado, ele é um delegado, ele é um embaixador. E Jesus designa aí 12 apóstolos, né? Para estarem com ele, para enviar, para pregar. Tipo, olha, eu vou trazer vocês para pertinho para ensinar tudo para vocês. O significado de apóstolo, né, ele, com base nos evangelhos, ele vai ter chamada, educação e missão. A chamada, só um minutinho. Então, a chamada. Então, o primeiro ato do ministério aí público de Jesus foi a chamada, né, de Simão, André, Tiago e João para a companhia. Então, venha que eu vou fazer vocês pescadores de homens. Não devem ter entendido nada, né? A gente pega peixe, a gente tem que jogar a rede. Como é assim? Vou pescar homem agora? Que história é essa, né? Então, primeiro, Jesus começa a chamar aqueles, e isso também é conosco, né? Ele nos chama para essa caminhada, né? Ele veio para nos salvar, somos salvos, e depois ele nos chama para uma caminhada com ele, né? Então, nota-se uma autoridade na maneira de chamar, correspondendo a uma resposta imediata por parte dos seus chamados, né? Então, Pedro não falou, não, e quem vai cuidar do meu barco? E quem vai cuidar da minha rede? Falou, não, amém, vamos embora. O senhor chamou. Eu brinco que eu falo que Pedro, por exemplo, não tinha a mínima ideia do que ia acontecer, porque se Jesus falasse tudo, talvez eu falasse, deixa eu aqui com o meu barquinho, meus peixinhos mesmo, né? Assim também é na vida da gente. Se pensa na sua vida de quando você conheceu Jesus até agora. Se Deus revelasse para você por tudo que você ia passar, você vai falar, Deus, deixa quieto aqui no mundo, tá bom, eu não mexo com ninguém, ninguém mexa comigo, né? Porque quando você vai, você passa em uns enroscos aí, né? Mas você tem a vida eterna. Então, tudo que você passa aqui, nada vai ser comparado naquilo que há de vir, né? Do porvir. Tem a educação, então Jesus foi o mestre, Jesus discipulou, né? Ele tinha um método de liderança maravilhoso, tem muitos livros que falam sobre isso, que era do 3, 12, 70 multidão. Então, tinham 3 ali que ele ministrava ao pé do ouvido, Pedro, Tiago e João, né? Que ele andava junto, que estavam ali no calcanhar ali de Jesus. Tinham os 12, que é aquele que ele sentava, fazia refeição, se reunia, né? Tinha os 70, que ele ensinava diretamente, depois os envia 70, e tinha a multidão, né? Então, é um grande exemplo de liderança aí para nós. Todo líder, todo cristão, você precisa ter os seus 3. Né? Você precisa ter aquele que você chama, que você conversa, que te ministra. Você precisa ter os 3. Eu vejo muito líder sozinho, isso é bem complicado, né? Isso fica bem pesado. E depois aí você separa os seus 12, seus 70, a multidão, né? Mas é importante você 3 ali que você, na hora do perrengue, você fala, me socorre, né? E não adianta se esconder, porque quando Deus separa os 3, já adianta se esconder, não. Eles tinham uma missão, então os discípulos são revestidos de autoridade por Jesus, né? Na sua volta referem ao mestre tudo que tinham feito e ensinado. E aí, Jesus, quando vai embora, daí em Mateus 28, 18 a 20, a grande comissão, né? Ide por todo mundo e levar o evangelho até os confins da terra, que eu já falei para vocês que os confins é aqui mesmo, somos nós. Nós estamos longe, viu? Ato dos Apóstolos. Uma vez eu vi um pastor falando, nossa, esse livro tinha que chamar Ato do Espírito Santo, né? Porque você vê o Espírito Santo agindo do começo ao fim, a transformação desses homens, né? Poder que eles tinham depois que Jesus vai e vem o Espírito Santo, né? E aí eles devem falar, agora é sua vez, agora eu parti céu, o Espírito Santo fala, partiu terra, e vou ficar até você voltar aí de novo, né?
Então, eles começam a ter, assim, essa vivência sem Jesus, mas com o Espírito Santo, e aí eles começam realmente a fazer o que Jesus falou, eles fariam coisas maiores que Jesus fez. Pedro, né, no Evangelho você vê ele sendo tratado, você vê ele sendo moído, né? Mas o Pedro foi, acho que um dos mais moídos ali. E chega em Atos, né? Quando ele tem essa presença do Espírito Santo, ele prega aí para 5.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças, né? Eu fico pensando, não sei se vocês já pensaram nisso. Um dos primeiros milagres lá que a gente sabe que Pedro faz, que está relatado, ele entra na porta do templo, né? Ele vai para o templo, na porta tem um paralítico, e ele fala, olha, eu não tenho pedindo esmola, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. E aquele paralítico levanta, anda, e todos ficam maravilhados, porque ele estava ali naquela porta há anos. O que isso significa? Quantas vezes Jesus não passou por ele? Não é? Quantas vezes Jesus passou por ele e não o curou? Por quê? Porque tem coisas que são, eu entendo assim, que são específicas para você, né? E aí Pedro, né, acredito eu, não foi assim que ele olhou e falou, ai, nossa, né, um paralítico ali. Não, tipo, de repente ele conhecia pelo nome, né? E aí, Josué, tudo bem? Tá difícil, tá? Ah, então, Pedro, vai me dar uma moedinha hoje? Não, agora eu tenho algo maior para você. Agora eu tenho poder. Agora você vai levantar, você vai andar, né? E creio que também por isso, porque Jesus falou, olha, vocês vão fazer coisas bem maiores, né? Vocês vão entender que a gente no Espírito vai fazer muito mais coisas. Essa promessa também está sobre nós, está sobre mim e sobre você. Com Judas Iscariotes, né? Judas Iscariotes traz Jesus, se enforca, né? E aí depois Aí só ficam 11, né? E aí eles fazem uma eleição ali e eles escolhem Matias para assumir aí essa posição aí do 12º apóstolo aí que ficou faltando. E aí a gente tem todo o decorrer aí de Atos, a gente tem coisas na Bíblia, bastante coisa na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, mas a gente também tem bastante coisa em extra-bíblico, né? Em livros históricos, em livros, principalmente de história, a gente vai ter muita coisa. A gente pode afirmar com toda certeza o que está lá no livro histórico? Não, até mesmo porque, sobre os martírios dos apóstolos, em alguns momentos eles são contraditórios, né? Então, a gente tem algumas deduções que a gente consegue fazer. Eu falei ontem para vocês, a única certeza de martírio que a gente tem foi de Paulo, por ele ser um cidadão romano, ele não podia ser... ele não podia sofrer nenhum tipo de tortura, então ele possivelmente ele foi decapitado, que era uma morte rápida. Os demais, a história vai tentando juntar algumas coisas e trazer uma certa unanimidade. Em alguns, há umas controvérsias aí, né? Então, a Bíblia ela não mostra, né, como que cada um morreu. A gente sabe que depois dos Atos dos Apóstolos, eles continuaram em seus ministérios, os 12, né, especificamente, continuaram em seus ministérios e começa aí uma perseguição já aí na primeira igreja, aí, já uma perseguição aí religiosa bem relevante. Então, todos eles, né, com exceção de João, foram martirizados. João teve uma tentativa de martirizar João, não deu certo. Mas com exceção de João, tem um outro também que acham que não foi mártir, né, não foi torturado, mas a grande maioria, eles se tornaram mártires. Deixa eu ver se dá tempo aqui rapidinho de eu falar mais ou menos o que diz aí
a tradição. Então, diz que Pedro foi preso em Roma e sofreu o martírio, morrendo na cruz. E aí o que se relata também é que quando foram crucificar Pedro, ele falou: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Então, ele se crucificou, né? Inverteram a cruz e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Tudo isso é o que diz a tradição, tá? A tradição são esses relatos da história ou de algum livro extra-bíblico. André, ele ficou um período na Espanha, né? E cadê aqui como ele foi morto? Ele foi também crucificado, só que sua cruz era em forma de X, né? Era uma crucificação diferente. João, o que aconteceu? Tem a tradição diz que em algum momento o jogaram um tonel de azeite fervente e ele saiu ileso, né? E aí falaram, gente, o que nós vamos fazer com esse homem agora, né? E aí falaram, já sei, vamos mandar ele para uma ilha, né? E aí nessa ilha lá de Patmos, a gente coloca ele lá, e era uma ilha meio que uma prisão, sabe, uma prisão que não tinha como sair de lá, né? Era uma ilha que não tinha como sair de lá, então lá iam os condenados, tipo, para morrer lá mesmo. Só que aí o que acontece nessa ilha de Patmos, ele só escreve o livro de Apocalipse, né? Então, a gente vê que realmente os planos contra João foram frustrados. Filipe, acredita-se que ele evangelizou na Samaria e na Cesareia, e aí ele morre também crucificado. Bartolomeu, provavelmente ele ficou lá pela região da Índia, e ele foi martirizado, e aí que se chama escalpelado, né? Tiraram toda a sua pele. Tomás, ele também ficou na região da Índia, e ele teria sido martirizado, mas não dizem aí como que ele foi. Mateus, também não falam aí exatamente, né, não sabem exatamente como que foi a morte dele, se foi martirizado ou não, acreditam que sim. Tiago também pode ter sido martirizado. Judas Tadeu, ele foi lá evangelizar na Mesopotâmia, e aí ele teria também morrido mártir com 70 anos. Uns foram de flechada, outros foram apedrejados, então depende, a tradição também ela varia muito, aí, por isso que a gente não tem certeza. Simão morreu com Judas Tadeu na Mesopotâmia, né, juntos, e o apóstolo foi associado aí a um grupo de revoltosos aí, então eles foram mortos juntos. E Judas Iscariotes, né, como a gente sabe, ele se enforcou, né, depois que viu, falou, nossa, fiz besteira, né, por que eu fiz isso? E uma vez Deus me deu, a primeira vez que eu fiz uma pregação para o curso de líderes, Deus me deu uma palavra que chama amigo, para que viestes? Então, Jesus, ele precisava morrer, mas não necessariamente por Judas, né? Então, tipo, por que você escolheu ser traidor, né? Ser traidor. Uma reflexão também. Aí nós temos no Novo Testamento, nós temos as epístolas, né? As cartas, a gente falou um pouquinho delas já, na estrutura bíblica. Então, a classificação são as epístolas paulinas, 13 epístolas, né? A gente falou um pouquinho delas quando a gente falou de estrutura bíblica, então algumas foram para a igreja, outros foram individuais, então cada um tinha o seu papel, a gente falou aí, acho que na segunda ou terceira aula. Aí nós temos a epístola aos Hebreus, né? Que a gente não sabe de quem que é a autoria, e a gente tem aí o chamado epístolas universais ou gerais, que são 7 cartas, também, né, designadas aí para uma pessoa correspondente, mas que diz a respeito aí de toda a igreja. Todas elas falando sobre doutrinas, né? A gente, quando falou de estrutura, falou mais, né, sobre isso. Então, por isso que eu não vou me aprofundar de novo, porque eu quero gastar um pouquinho mais de tempo
falando sobre o temido Apocalipse, né? Vou falar só um pouquinho por quê. Porque Apocalipse tem uma aula, né? Tem uma aula, aliás, não dá para dar aula de Apocalipse se eu não der antes uma aula de escatologia. Então, o Apocalipse é bem complicada a história aí. Por quê? Porque a escatologia é o estudo que estuda o Apocalipse. E aí, teologicamente, a gente tem três linhas teológicas, três correntes teológicas que a gente vai designar aí para poder estudar Apocalipse. Então, sempre que alguém pede, eu quero uma aula de Apocalipse, eu falo, não, antes nós vamos fazer escatologia. Porque aí a gente define a linha, né? Geralmente é a linha que eu acredito, que eu sigo, né? E aí a gente estuda Apocalipse em cima daquela corrente teológica que a gente desenvolveu antes, tá? Então, é só por curiosidade, para vocês não ficarem, mas que linhas teológicas são essas? Meu Deus, né? Vou matar a curiosidade de vocês. Então, existe os pré-tribulacionistas, os tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. O que quer dizer isso? Então, se todo mundo tem esse tribulacionismo aí no meio, é porque esse negócio deve ser importante, que é a tal da grande tribulação. Os pré-tribulacionistas vão dizer o quê? Jesus, ele volta para resgatar a sua igreja, segunda vinda ou terceira vinda, volta para resgatar a sua igreja, aqueles que aceitaram ele como seu único e suficiente salvador, antes que comece a grande tribulação. Ou seja, que o pré-tribulacionista crê, não vou nem saber quem é o anticristo, né? Porque Jesus vem antes, então não vou ver os 3 anos de boas coisas, aparentemente, não vou ver os 3 anos das coisas ruins, não vou sofrer perseguição, porque vou ser arrebatado antes. O tribulacionista crê que esse arrebatamento, todas as 3 linhas creem no arrebatamento, é Jesus resgatando a sua noiva. Os tribulacionistas vão crer que se passa os 3 anos e meio de bom, né? Os 3 anos e meio de paz, então se vê o anticristo, mas antes que comece a grande tribulação, a igreja é arrebatada. E o pós-tribulacionista vai crer que o crente vai passar por tudo isso, né? Pelo ver o anticristo, passar pelos 3 anos e meio de paz, pelos 3 anos e meio de tribulação, e só no final ele vai ser arrebatado. A minha linha, que vocês devem estar curiosos para me perguntar no final, eu sou pré-tribulacionista. Talvez por otimismo, de falar, Senhor, eu quero ir antes, né? Mas independente, né? Eu espero muito que os pós estejam errados e quando estivermos subindo, falar, você tinha razão, a gente veio antes, né? Que bom. Mas temos que estar preparados, né? Para qualquer uma das hipóteses, todas elas têm bases e têm fundamentos bíblicos, né? Por isso que não é algo que tem que fazer uma aula mesmo, né? Um curso, porque a gente avalia e se aprofunda em muita coisa para entender quais são essas 3 linhas. Então, eu creio, né? A linha que eu sigo é que Jesus virá como um piscar de olhos, pisco o olho, já era, não deu mais tempo, não tem como pedir, na hora eu me conserto, né? E os dois têm que estar bem. Se o Wilson vacilar, a Andréia vai, o Wilson fica. Se a Andréia vacilar, a Andréia fica, o Wilson vai. Não tem essa coisa de, Jesus, mas é meu marido, né? Não. Estando 2 no campo, um sobe, outro fica. Não tem como não. Então, essa busca ela é individual. Não adianta dar carteirada, não. Mas eu sou filho dele, né, Thaís? Sou filho, não adianta não. Sou amigo de fulano, sou pastor, não adianta dar carteirada, não. É individual e vem como um piscar de olhos e vem como um ladrão, né? O ladrão não liga para sua casa e fala, olha, estejam todos dormindo hoje à meia-noite que eu vou entrar e roubar a sua casa, né? Isso não acontece. Ele vem como um ladrão, ele vem, né? Tipo, quando você menos espera, chegou, já foi, né? Eu não vou assistir o noticiário do dia seguinte, porque eu creio,
eu já vou estar lá na glória. Então, o Apocalipse, ele traz... tudo que eu estou falando isso é escatologia, tá? E o Apocalipse é a carta em si. É a carta que João escreveu, que também tem algumas... que também cabe conteúdo para um curso, porque aí a gente entende um pouco essa carta de João. Tem uma linha que vai dizer que era uma espécie de uma carta criptografada, cheia de símbolos, que não estavam falando de coisas espirituais, mas sim do domínio, né, romano da época. Também não creio nisso, creio ela como uma revelação espiritual mesmo, né? Esse é o último livro da Bíblia, e eu acho uma coisa maravilhosa em Apocalipse. Eu acho muito engraçado, primeiro, porque quando o pastor fala, abra em Apocalipse, mas não importa qual é o capítulo. Todo mundo fala, misericórdia, hoje a palavra vai cortar, hoje o negócio está difícil. E não necessariamente, né? O Apocalipse fala do novo céu, da nova Jerusalém, é maravilhosa, né? Fala de uma guerra, sim, espiritual. Mas olha que maravilha, que maravilha. Nós sabemos o final da história, né? E nós estamos do lado certo. Tem coisa mais maravilhosa do que essa, gente. A gente viu o final da história no tempo de pandemia. Eu não sou ligada em nada em esporte, futebol, nada. Mas eu sei que teve umas reprises de uns jogos, eu não vou lembrar qual é. Teve uma reprise de alguns jogos, tipo de mundiais, de uns títulos importantes. E teve um jogo que foi uma reprise de não sei quantos anos atrás, e eu lembro que, assim, o povo começou a soltar fogos, eu falei, gente, mas é por causa do jogo que passou há tanto tempo atrás? Será que é isso? E eu fiquei pensando, Apocalipse é mais ou menos isso, é você assistir um jogo que você já sabe o final, que você já sabe que você é vitorioso, e no final você ainda solta rojão ainda comemorando, né? Jesus venceu, né? Jesus venceu, deu tudo certo, a gente vai para Nova Jerusalém. Então, essa carta, João tem uma visão, né? Tem uma visão aberta, tem uma experiência fabulosa aí, e ele começa a narrar com algumas linguagens muito diferentes. Só que aí você fica pensando também, você fala, meu Deus, vamos pensar, né? João, 2000 anos atrás. Deus, imagina assim, Deus te dá uma visão para daqui a 2000 anos. Você vai ver algumas coisas que você não vai saber descrever, né? Tipo, se há 20 anos atrás falavam, me defina como é um smartphone. Você fala, smart quem? Vai matar quem? Tipo, o que é isso? Né? A gente não tinha ideia. Quem aí é da década de 70, 80, vai lembrar da família Jetsons, né? 80, não sei se 90 já pegou, acho que não. Minha irmã de 90, não sei se ela pegou. A família Jetsons, né? Que a gente via aí, né? Tipo, os carros que voavam, né? As televisãozinhas que falavam, e a gente falava, uau, será que vai ser assim? Agora imagina o João, 2000 anos atrás, recebendo uma revelação que seria no mínimo 2000 anos para frente, porque a gente não sabe quando ela vai se concretizar. Mas essa carta ela tem muitos sinais e a maioria deles, a grande maioria deles, já se cumpriu. Então, por isso que a gente fala categoricamente que o fim está próximo, né? Então, tem alguns fatores. Eu gosto muito de ver as notícias sobre Israel. Quando tem algum noticiário sobre Israel, eu falo, opa, o apóstolo Nicolau fala, fica de olho em Israel, que Israel é o relógio do mundo, é o relógio de Deus, as coisas acontecem primeiro lá. Então, tem alguns noticiários que você começa a ver na história e fala, opa, aí já tá dando, já é mais um sinal se cumprindo, né? Esse livro, ele tem um caráter profético, né? Totalmente profético, é um livro de revelação, é um livro de interpretação, mas é um livro maravilhoso, assim, que se conta de uma luta, se fala aí de anticristo, da besta, se fala aí do falso profeta, cada um tem um papel muito importante, muito designado e muito assertivo para esse momento.
o que eu falei dos judeus, né? Não sei se vocês já ouviram falar que os judeus serão facilmente enganados, porque esse anticristo ele vai vir com um poder político muito grande, né? E ele vem com essa promessa de libertar os judeus, de devolver a nação como totalidade para os judeus. Então, ele vai preencher aí alguns protocolos aí do que os judeus tantos esperavam, e eles vão apontar, então, é esse o Messias mesmo, e ele chegou, né? Temos aí dentro dessa revelação a construção do terceiro templo. Não posso assegurar, né, que é verídico, mas escutei isso num congresso, creio que sim, que uma pessoa já visitou, né, levaram ele para visitar alguns lugares onde já se tem material próprio e tudo pronto para o terceiro templo. Então, as coisas eu acredito que estão muito próximas aí de acontecer. Então é um livro bem enigmático mesmo, no sentido de conter alguns enigmas, mas se você entende a escatologia, você desmembra melhor o Apocalipse. Este livro ele é dividido da seguinte forma, de duas partes. Então, de 1 a 3, ele vai falar das coisas que são e compreende uma visão preparatória aí da perfeição divina, né? A simpatia do Redentor para com os homens, os anjos, né? Que são as personificações do Espírito aí das 7 igrejas. Ele vai dando umas direções aí, olha, tipo, vamos nos consertar aí, se consertem, né? Igreja X, seu defeito é esse, igreja Y, seu defeito é esse. Então, dá tempo aí de vocês fazerem um conserto aí. Vai trazer essa nova Jerusalém aí, que é lindíssima, né? E aí, na sua segunda parte, que é de 4 a 22, aí sim, essa profecia do que vai acontecer depois dessas coisas aí primeiras, né? Então, uma série de visões que ele tem, né? Muitas imagens simbólicas, figurativas, mas que mostra aí o sofrimento aí desse povo, né? Essa ação da providência aí sobre os que são perseguidos dos fiéis, e apresenta aí a queda da grande Babilônia, né? Mostrando aí a nova Jerusalém, onde a igreja vai ser aperfeiçoada e vai ser encaminhada. Então, se nós estamos aqui, primeiro, se nós vivemos o Novo Testamento, né? Primeiro, é para ter Jesus como único e suficiente Salvador. E tendo Jesus como único e suficiente Salvador, independente da linha teológica, se vamos passar ou não tribulação, se vamos antes, vamos no meio, se vamos depois, o que nós temos que ter a certeza em nosso coração que nós vamos, né? Como que eu tenho essa certeza, Nena? Todos os dias, né? Todos os dias, que está em pé, cuide para que não caia, todos os dias me consertando, todos os dias estando aos pés de Jesus, todos os dias pedir discernimento das armadilhas, das astúcias que estão vindo cada vez mais por aí em nosso meio, e todos os dias. Surgiu esses dias aí, essa semana, uma grande polêmica aí de um comercial aí do Dia dos Pais, e aí a minha opinião é disso para pior. Nós não pertencemos a esse mundo, dificilmente vocês vão me ver envolvido em alguma polêmica, assim, eu acho que, a não ser, você quer me tirar do sério, aí eu não tô nem aí mesmo. Se mexer com a figura de Jesus, assim, se defamar, se falar, se mexer com a figura de Jesus, aí eu falo, aí, tipo, não quero saber, expresso minha opinião. Do mais, sobre a moral do homem, sobre a conduta errada do homem, sobre não é que eu me conforme, né? Porque a gente não tem que se conformar com esse mundo, mas a gente também não tem que brigar com esse mundo, né? A gente tem que ser luz. Quando a gente chega, né? O que acontece num lugar escuro quando você acende a luz, né? A escuridão vai embora. Então a gente tem que ser luz, né? E o Novo Testamento, ele vai nos balizar. O Antigo Testamento, ele vai nos dar toda a estrutura de como nós temos que ser como cristão, né? Os mandamentos, as leis, os valores, a cultura,
cultura, né? A gente vê Jesus no Antigo Testamento, né? Como eu falei, de uma forma oculta, a gente vê as maravilhas de Deus, mas aí ele fica 400 anos em silêncio, Deus não fala nada para o seu povo, para povo nenhum, e aí ele envia o seu próprio filho, o próprio Deus encarnado, para que eu e vocês tivéssemos vidas. E aí a gente tem o Novo Testamento para falar, agora que você tem uma nova vida, use esse manual. Veja o que é o caminho correto e o que não é. Veja o erro desses homens e tente não cometer. Para que a gente finalize, né, com essa história que a gente já conhece o final, que a gente já sabe que o Senhor vai ser vitorioso, que ele desce no inferno, ele arranca as chaves do inferno, né? Satanás nem a chave da casa dele tem, e ele vem com domínio e ele reina para a eternidade. É para isso que nós estamos aqui, né? A gente está aqui para ter uma vida eterna, a gente só tem uma vez, a gente só vai viver uma vez, a gente só tem uma chance, então que a gente possa viver o Novo Testamento e estar pronto para o Apocalipse sem medo, né? Independente da linha teológica, sem medo, prontos, né? Assim como a noiva ansiosa ficar pronta esperando o seu noivo, que nós também possamos estar prontos, ansiosos, esperando o nosso noivo chegar, para aí sim nos levar junto à perfeição, para aí sim nos levar junto ao Pai, né? E para aí sim cumprir o nosso papel de noiva, de esposa e assim de esposa, para viver nessa eternidade, tá? Então, se você consegue entender, se você hoje, a gente vai finalizar, se você consegue hoje olhar a Bíblia dessa forma que eu te coloquei agora, né, entendendo a história desde a criação, passando aí, né, pelos pais, né, que foram criados, por Moisés como libertador, né, entendendo todo esse processo de monarquia e depois da monarquia dos juízes, e entender esses períodos, né, onde esse povo foi perdendo o seu domínio e tendo domínio aí, né, do persa, romano, entendendo que tem uma parte da Bíblia, quando se encerra os profetas, que a gente entra no silêncio de Deus, que tem a preparação para a chegada do Messias de Jesus, que tem a história desse Jesus contada, que ele morre, os apóstolos continuam isso, nos ensinam a continuar essa história, e tudo isso é a preparação para a gente ser a noiva e a esposa de Cristo. Se eu falo tudo isso, você consegue ir lembrando durante a semana, o meu papel foi cumprido com você. Essa era a ideia do panorama bíblico, você conseguir ter essa visão geral, né, do que é a Bíblia, para quando você chegar e você for ler, você falar, tá, então isso está se falando de juízes, é do período de juízes. Ok, então isso agora a gente está falando, tem um rei, é um período monárquico, né? Então, se você consegue ter essa visão panorâmica, eu já fico muito feliz, porque essa era a minha proposta com você, tá? Essa aula foi uma aula toda elaborada por mim, lógico, com quem comprou um e-book vê que tem uma grande bibliografia aí, com muito estudo, né? E aí, por uma questão, né, para não precisar te ministrar, né? Se você fez algum tipo de reprodução, se você fotografou, se você gravou, não tem problema nenhum, mas né, te peço que você não reproduza isso, né? Por quê? Nina, mas é óbvio, precisa dar esse aviso, né? Imagina, precisa, infelizmente. Eu já tive um equívoco, né? Um equívoco, não, uma experiência ruim, vamos dizer assim, de uma pessoa que ficou 8 horas, era um intensivo, gente, um sábado inteiro, 8 horas estudando escatologia, justo escatologia, porque escatologia ele tem tantos pontos que você tem que explicar, que são perigosos, e no final dessa aula a pessoa entrou num grupo de muitas pessoas e falou, olha, toma aí um material aí para vocês, toma aí para vocês. E aí, só que assim, né, não tem nada oculto que não ia ser revelado. Tinha uma grande amiga minha nesse grupo e falou, como assim, né?
Tipo, e aí eu fui conversar com a pessoa, eu falei, escuta, né? Ah, não, fiz mesmo. Eu falei, primeiro, né? Um desrespeito comigo, com o meu trabalho e com você. Você tirou 8 horas da sua vida para você estudar, né? Todo o conhecimento que eu te passei. E você pega uma apostila, você não consegue. O e-book até ele é mais elaborado, ele tem mais informação, né? Mas você pega um material de 1 hora, se você pegar, por exemplo, esses slides, não vai ter a profundidade de tudo que eu falei aqui nesse período. Eu falei, e aí você joga uma informação, as pessoas podem até trazê-las de um conteúdo errado, de uma forma errada, né? E ela falou, ah, não tinha pensado nisso, tal. Eu falei, é muito complicado, porque a gente tem que dar a informação por um todo, né? Então, se você usou de um desses recursos, fique em paz, mas não os transmita para quem não teve toda essa base de 5 dias que nós tivemos aqui, tá? A minha intenção, esses vídeos, eu transformar, eu preciso editar e eu preciso arrumar e vou colocar lá no YouTube. Então, quando eu colocar, eu vou avisar vocês, para vocês compartilharem com aqueles que não puderam ter essas aulas, desse conhecimento que vocês tiveram. E aí eu vou avisar, não saiam do grupo do Telegram, porque eu vou continuar pondo o link, vou continuar, é um canal de comunicação que a gente tem para a gente não perder o contato. Vou continuar colocando coisas interessantes. Se eu achar algo interessante, falar, olha, achei isso interessante, tinha a ver com a nossa aula, achei isso muito legal, dá uma olhada nisso daqui. Então, é o nosso canal de comunicação. Ele não está exatamente ligado só ao curso, eu vou trazer lá todas as informações que a gente precisa aí no decorrer. E aí eu quero encerrar com um versículo que está em 1 Tessalonicenses 5:21, que se você lembra, eu comecei com ele, que diz, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Então, tudo aquilo nesses 5 dias que você absorveu e que você acha que é válido,